Irmãos, esse meditar de dia e de noite fala de uma afeição profunda nossa para com o nosso Deus. Hoje, ninguém pode levar um e-mail para debaixo do travesseiro, mas no passado, muitas cartas perfumadas, ou muitas cartas molhadas por lágrimas, acabavam passando a noite debaixo do travesseiro. Quando nós amamos alguém, quando existe uma afeição profunda, qualquer coisa que se relacione ao ente amado, certamente que é profundamente agradável estar junto conosco. E este salmo fala de um amor profundo de alguém que anda no caminho do Senhor e tem prazer na sua lei, e que não se perde por caminhos errados. Diz que ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. Mas diz, irmãos, o verso 4, os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo. Irmãos, nós gostaríamos de nessa noite estar como esta pessoa que ama o Senhor, que busca a sua palavra. Nós queríamos, irmãos, estar examinando alguma coisa dentro da palavra de Deus que nos mostre com detalhes alguma coisa relacionada com o pecado e que nós chamaríamos o pecado da cobiça. Porque muitas pessoas não se aproximam tão profundamente de Deus. Porque não se agradam do Senhor com profundidade. É certamente porque a cobiça que estava presente no Éden, a cobiça que levou Eva a desejar, e também o seu marido, a desejar algo que não lhes faria nenhuma falta, foi porque eles desprezaram a plenitude da graça de Deus que estava todo o tempo com eles. Se eles tivessem permanecido todo o tempo com o Senhor, certamente que tudo de mal que aconteceu não teria acontecido. No livro de Êxodo, irmãos, no capítulo 20, no verso 17, está escrito: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Irmãos, a primeira coisa que eu quero salientar neste momento é que nesse 10º mandamento, o Senhor enumerou os diversos objetos da cobiça humana. Nós vemos que aí estão mencionados cobiçar mulheres, cobiçar serviçais, cobiçar gado, cobiçar a casa do próximo. Assim, irmãos, nós podemos observar que, em primeiro lugar, foi estabelecido alguma coisa relacionada com a concupiscência sexual, que desempenha um papel muito profundo neste pecado da cobiça. Em Gênesis 39, no verso 7, está escrito: aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Isso é cobiça, irmãos. Cobiça no seu aspecto sexual, que pode às vezes estar às escondidas, mas que é nos dias de hoje uma das causas profundas da separação das pessoas do seu Deus. Em 2 Samuel 11, 2 está escrito: uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. No livro de Jó, capítulo 31, 9 e 10. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Essa é a opinião de Jó, mantendo a sua posição de homem que se afastava de todo este mal. Homem que Deus testemunhou dele, dizendo que era justo, que se afastava
efetivamente do mal. Em Provérbios ainda, irmãos, capítulo 6, verso 25, está escrito o seguinte: não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Mateus 5, 28, é Jesus quem diz: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Irmãos, essas palavras todas estão muito do masculino, mas na verdade estão se referindo todas elas à pessoa humana, e não somente os homens, mas também as mulheres, muitas vezes podem enveredar pela cobiça na área sexual. É preciso que nós tenhamos o máximo de cuidado, irmãos, porque as portas do pecado, elas estão muito mais próximas do que às vezes nós pensamos. E Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 24, ele diz o seguinte: por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Nós não precisamos entrar em detalhes para ver o que está acontecendo no mundo de hoje, não apenas no Brasil, no mundo inteiro, como a devassidão sexual entrou para todos os lugares dentro da vida social e, infelizmente, irmãos, até mesmo a igreja do Senhor se cala diante de tanta coisa pecaminosa. Do mesmo modo, a cobiça das propriedades do ouro e da prata é um terrível tropeço para o pecado. Se o sexo apresenta essas possibilidades, também com relação ao ouro, à prata, aos bens, Miqueias 2, verso 2, se cobiçam campos, os arrebatam, se casas, as tomam, assim fazem violência a um homem e à sua casa, a uma pessoa e à sua herança. Atos 20, 33, irmãos, diz assim: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Nós não devemos cobiçar coisa qualquer dessa ordem e dessa natureza. Vamos ver agora, irmãos, de onde procede a cobiça do ser humano. Em primeiro lugar, a cobiça procede do coração. O que nós estamos procurando fazer aqui, irmãos, é um percurso por dentro da palavra de Deus. Essa palavra que nós devemos nela meditar de dia e de noite, para sermos aquela pessoa abençoada do salmo que nós acabamos de ler. Procede do coração, como está escrito em Romanos 1, 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Então é do próprio coração das pessoas que partem essas coisas obscenas e tudo que está relacionado com sexo e outros tipos de imoralidade, mas procede, consequentemente, da carne. E isso nós lemos em Romanos 13, 14, está escrito: mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Procede igualmente, irmãos, do corpo. Em Romanos 6,12 está escrito: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Procede dos olhos, irmãos. Em Gênesis 3,6 está escrito: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para o seu entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Pelos seus olhos, ela viu, achou bela aquela planta e desobedeceu ao Senhor. Em Jó 31, diz assim, verso 1: fiz aliança com meus olhos, como, pois, os fixaria numa donzela? Os exemplos de Jó, irmãos, são sempre maravilhosos, porque é de um homem puro, é de um homem sem pecado, um homem santo diante de Deus. Porque o Deus mesmo assim fez referências a esse homem. E ele mostra como que os seus olhos poderiam ser colocados nessa condição. Ainda na carta de 1 João, no capítulo 2, verso 16: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai,
mas procede do mundo. Irmãos, o pecado não está nos objetos cobiçados. O pecado se encontra no homem concupiscente, na pessoa concupiscente. Mateus 15, verso 11, Jesus quem diz: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. A concupiscência demonstra que o homem é carne. Demonstra que ele não ama a Deus, irmãos, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força, como deveria ser, de todo o seu entendimento. A concupiscência evidencia ainda que o homem realiza contra Deus a sua própria vontade. É pela concupiscência, pelo desejo de coisas que estão além de Deus, é que o homem realmente luta, abre guerra contra o seu Deus. Por isso veio a lei para manifestar esse caráter do homem, conforme se vê em Romanos 7, 7. Que diríamos, pois? Escreve Paulo: é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Agora vamos ver, irmãos, o que acontece quando o homem cede à cobiça. Em primeiro lugar, ceder à cobiça equivale a viver como vivem os gentios pagãos. Os gentios que não conhecem o Senhor. Quem vive na cobiça, a cobiça leva a uma vida semelhante a estes, mesmo que nós com a nossa boca professemos que somos do Senhor. 1 Pedro 4, 2, está escrito o seguinte: para que no tempo que vos resta na carne, não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Efésios 4:17, Paulo diz: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Em segundo lugar, irmãos, quando o homem cede à cobiça, equivale a viver ao modo do mundo. Tito 2,12, Paulo diz, aliás, é a carta de Paulo a Tito: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. 1 João 2,16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Em todo o ensino de Paulo, irmãos, nós vemos que ele se opõe veementemente à cobiça, a toda sorte de concupiscência. Existe um choque, uma luta entre a carne e o espírito. E em Efésios 2,3 ele diz assim: entre os quais também nós andamos outrora segundo as inclinações de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Quem vive numa vida de cobiça, quem cobiça, quem não se alegra, quem não se enche da graça, da presença do Senhor e do poder do Senhor, se faz como os demais, se relaciona como aqueles que não têm Deus no mundo e estão sem esperança. Romanos 8,4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós temos que andar segundo o Espírito e não segundo as concupiscências da carne. Paulo também faz uma distinção entre as coisas celestiais e coisas terrestres. Filipenses 3, ele diz assim, 18 até 20, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Colossenses 3, de 1 a 9,
nós lemos o seguinte, irmãos: portanto, se fostes ressuscitados juntamente em Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus pecados. Em quinto lugar, irmãos, nós podemos... Mas para nós não vemos assim, e nós sentimos que é a ação maravilhosa de Deus. E muitas ocasiões tem acontecido que Deus nos dá uma palavra aqui na parte da manhã, e à noite Deus dá a palavra, a mesma palavra, com alguma pequena diferença, alguma pequena variação, mas no mesmo espírito que foi dado aqui de manhã. E no domingo passado aconteceu exatamente isso. Nós falamos aqui aos irmãos, nós lemos todo o capítulo 40 de Isaías, se os irmãos estão lembrados, e vimos aquilo que Deus tinha para nós neste capítulo. E à noite foi exatamente esse capítulo que foi lido pela pastora e pregado aos irmãos. E hoje eu gostaria de voltar a este capítulo 40 para ler apenas um pequeno detalhe que marca todo este capítulo, que é o capítulo 1. Aqui também se diz: consolai o meu povo, diz o Senhor Deus. Irmãos, nós acabamos de ler o versículo 28, que diz, repetindo: capítulo 18, consolai-vos, pois, uns aos outros. Então, no capítulo 40, a palavra consolo ou consolai o meu povo foi a ordem do Senhor. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo para nós outros consolarmos uns aos outros. Irmãos, o consolo do Senhor, ele vem para nós exatamente na medida em que nós temos da palavra de Deus um refrigério, um novo caminho, uma nova esperança. Quando nós pensamos numa pessoa que se suicida, nós naturalmente pensamos que essa pessoa chegou a um limite da sua existência, um limite da sua vida, aonde para ela não existia alternativa, e eu acho que eu poderia dizer, para ela não existia mais consolo. Porque o que é consolo? Senão qualquer coisa, qualquer ideia, qualquer benefício que nos faça mudar de ideia, mudar de pensamento, mudar de sentimento. Eu posso estar triste, muito triste, mas alguém me diz uma palavra de consolo, alguém me diz alguma coisa que me faz refletir melhor, e eu começo a ver por outro ângulo, por outro prisma, aquilo que antes estava me esmagando, aquilo que estava me deixando sem condições de continuar a minha existência, aquilo que estava me trazendo um profundo sentimento de intranquilidade, falta de paz, sofrimento, na verdade. Significa também, irmãos, quando nós vemos o Senhor falando através de Isaías, consolai o meu povo, disse Deus, e vemos aqui o apóstolo Paulo dizendo, consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras da palavra de Deus. Nós sabemos, irmãos, que também o nosso povo, também aqueles que são do Senhor, precisam de consolo, volta e meia, uma vez ou outra, em nossa existência, no nosso cotidiano. O que nos traz aborrecimento? O que faz com que nós precisemos ser consolados?
é aquilo que nos entristece, é aquilo que para nós significa problema, pode ser um enfoque exagerado nosso sobre um determinado assunto. Nós às vezes estamos presos a uma ideia, estamos presos a um sentimento, e isso traz para nós muito desagrado. E nós também precisamos de consolo, nós também precisamos, irmãos, de ser consolados. Nós vivemos uma vida aqui na terra que nós sabemos que é passageira. Na segunda carta de Pedro, Pedro faz uma afirmação de que Deus já havia comunicado para ele que ele iria ser levado muito em breve. Pedro já tinha sido avisado por Jesus que ele iria morrer, que ele iria ser sacrificado, que eles iriam crucificar a Jesus. E Pedro diz que enquanto ele estava nesse tabernáculo, ele disse: em breve deixarei este tabernáculo. Mas ele queria que as suas palavras também servissem de consolo para as pessoas. Irmãos, se nós soubéssemos que iríamos morrer amanhã, e tivéssemos já acertado as coisas, estivéssemos com uma certa tranquilidade, eu creio que nenhum dos nossos outros problemas pelos quais nós sofremos e lutamos iria ter importância, ou importância maior nesse instante da nossa existência. Até a morte, até a iminência da morte, ela poderia ser um consolo. Na medida em que nós estivéssemos afastando das nossas preocupações da existência atual. O crente tem problemas de afirmação profissional, de afirmações de toda natureza. Eu digo, irmãos, na altura dos meus 67 anos de idade, que seria muito interessante e bom se eu tivesse a força da juventude, mas eu não gostaria de voltar lá atrás, não. É tanta luta, gente, é tanta coisa para vencer. Mas graças a Deus que o jovem é forte, não é isso? Não é o que disse João? Eu vos escrevo, jovens, porque sois fortes. Então a fortaleza da juventude permite a luta, permite a vitória, naturalmente. Mas para nós outros, as cãs, né, são um consolo. A obra das nossas mãos que Deus já realizou, que nós vimos Deus fazer em nossas vidas, elas são consolo. Mas sobretudo, irmãos, quando Paulo disse que se a nossa esperança fosse apenas uma esperança pela vida atual, material aqui na terra, nós seríamos profundamente infelizes. Palavras então que estão contidas na palavra de Deus, que nos acenam para uma vida eterna, que nos acenam para uma vida com Cristo, que nos acenam para um viver maravilhoso e eterno na presença de Deus, num corpo que não sofre, num corpo que não está preso às limitações que esse nosso corpo tem. Isso certamente, irmãos, que é palavra de consolo. E nós somos consolados, nós somos confortados toda vez que o Espírito de Deus nos mostra aquilo que Deus já fez por nós, aquilo que já está realizado. Há uns 35 anos atrás, eu morava no Santo Antônio, pegava um ônibus quase todo dia, toda manhã, na rua Leopoldina. Ele descia umas 2 ruas, já chegava na Avenida do Contorno, ali no Santo Antônio. E eu me lembro claramente, já mencionei pelo menos umas 4 vezes isso aqui para os irmãos. Mas deixa eu mencionar mais uma vez. Eu estava preocupado, com problemas, eu estava com situações por serem resolvidas, situações financeiras. O meu primeiro filho estava para nascer e me faltava ainda muita coisa. E eu estava preocupado e descendo ali preocupado, mas de repente me veio à mente a ideia de que o maior dos meus problemas, que era o problema da salvação eterna, já havia sido realizado na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus. E eu, irmãos, tive um alívio e parei de me preocupar com aqueles probleminhas que estavam me preocupando, porque eu vi o quanto que eu já tinha, que o grande, o verdadeiro, o monstruoso problema da salvação eterna, o livramento da perdição, o livramento das chamas do inferno, o Senhor já havia me reservado em Cristo Jesus. A palavra de Deus é consolo, irmãos. E o versículo 18 que nós lemos,
ele está numa sequência de fatos, a começar do versículo 13, que eu quero ler para os irmãos, porque ele disse: consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Mas que palavras? São as palavras que ele começou a dizer no versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Irmãos, esse queremos que ele utilizou, isso em português é conhecido como uma silepse de presença. Nós usamos uma figura com essa, é um plural de modéstia. Então, ele está usando, não queremos, mas na verdade ele, Paulo, não quer. Mas ele, Paulo, cheio do Espírito Santo, também está falando por si e em nome de Deus. Então, quando ele diz, não queremos, é o apóstolo que está dizendo, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. E ele não está querendo, não é que ele seja ignorante no sentido vulgar que nós atribuímos o termo. Seu ignorante. Às vezes a gente fala com alguém, nós estamos querendo dizer que esse indivíduo é estúpido, que esse indivíduo é bruto. Mas não é isso que significa o termo aqui utilizado por Paulo. Ignorantes como sendo aquele que ignora, aquele que não sabe. O que ele quis dizer, e vamos fazer uma breve tradução desse texto, é como se ele tivesse dito: não queremos, irmãos, que vocês não saibam, ou que vocês não tenham conhecimento com respeito aos que dormem. Alguém também pode ter um pouco de dúvida sobre se dormir. Irmãos, um dia Jesus estava numa determinada cidade, que não era a cidade onde morava Lázaro, aquele que morreu. E o Senhor disse para os seus discípulos: vamos voltar, porque o nosso irmão Lázaro adormeceu. E os discípulos disseram: ó Senhor, se ele adormeceu, está tudo bem, não precisamos voltar por causa disso. Mas Jesus estava usando o adormeceu e o dormir, era no sentido de que ele havia morrido. E aí Jesus esclareceu para ele: não, Lázaro morreu. Então, irmãos, para a gente não ter dúvida, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, ou seja, aqueles que já morreram, os nossos irmãos que já partiram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Irmãos, quando nós não temos esperança da vida eterna, o que mais nós temos que ter diante da morte é tristeza. Quando a gente vai a uma casa onde alguém morreu e essas pessoas não são do Senhor, é um povo que não tem certeza da salvação, que não tem esperança de salvação, que apenas imagina que a Igreja Católica Apostólica Romana, através dos seus sacerdotes, pode, pelas missas e tudo mais, fazer com que aquela pessoa seja perdoada por Deus, ou uma outra religião qualquer, que imagina que a pessoa vai ter que nascer em um outro lugar, reencarnar de uma outra forma, para que nessa outra vida venha pagar os pecados da vida anterior, num processo sucessivo de quem não conhece um Deus que perdoa, quem não conhece o nosso Deus, que é um Deus de amor e de misericórdia. Essas casas são casas aonde a morte chega e a tristeza, a amargura, a angústia, a perplexidade se instala. Mas, irmãos, em todas as oportunidades que eu estive num velório, algumas vezes já preguei em situações diante de familiares, ainda com a presença do morto ali, se era gente crente, e na maior parte das vezes era pessoas crentes, irmãos, o clima é completamente diferente, porque são pessoas que morreram na certeza da salvação. Porque os parentes em que pesa a tristeza, em que pesa o choro do momento, mas sabem que aquele parente, o pai, a mãe, o irmão, entraram na glória eterna, e é assim que nós conhecemos e é assim que nós vivemos. Nós temos de Deus a certeza de que aquele que partiu está na presença do Senhor. Paulo disse com conhecimento de causa de quem morreu um dia e foi elevado até o terceiro céu, mas Deus o ressuscitou. Deus ouviu a oração dos santos que foram feitos por ele, e porque tinha ainda, Paulo, muita obra para realizar, Paulo, com conhecimento de causa, ele diz: melhor é morrer e estar com Cristo, mas por vossa causa importa que eu ainda permaneça. Irmãos, as palavras de Deus são palavras de consolo. Primeiramente, Paulo está voltado para esses seus irmãos tessalonicenses, para tirar deles qualquer dúvida com relação
a morte dos irmãos em Cristo. Mas não fica Paulo somente nisso. E as palavras dele são mais consoladoras ainda, porque ele se adianta e ele começa a esclarecer no verso 14: pois, vai dar a razão por que nós não devemos estar tristes como os que não têm esperança. É porque nós temos esperança da ressurreição. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Então, irmãos, a vida não acaba aqui, a vida continua. E a vida é muito mais importante. Na lição de hoje, da escola dominical, houve uma menção da lição à situação daqueles que esperam no Senhor, daqueles que têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. A vida continua, irmãos. A vida não para aqui. E nós cremos nisso, que se fecharmos os olhos para esse mundo, nós o abriremos imediatamente para a vida eterna. E aquilo que esses olhos carnais não podem ver, nós começaremos a ver com os olhos espirituais que o Senhor nos dará. Nós começamos a ver o mundo espiritual e tudo para onde o Senhor estiver nos conduzindo. Nós sabemos, irmãos, que a palavra de Deus afirma que Jesus, na sua ressurreição, levou cativo o cativeiro. Nós entendemos claramente que esse cativeiro, irmão, se refere à prisão, mesmo que em sala muito especial, mesmo que num lugar muito aprazível. Mas nós entendemos que Abraão, que Isaque, que Jacó, que Elias, que Eliseu, que Davi, que todos aqueles que morreram na esperança da salvação, eles estavam num lugar. Esse lugar nitidamente é expressado em Lucas, quando Jesus afirma que morreu o rico e morreu também o Lázaro. E o Lázaro foi recolhido ao seio de Abraão. E o rico foi para o inferno, não por ser rico, irmãos, mas porque não era de Deus. E Lázaro foi para o céu, não porque ele era pobre, mas porque ele era servo do Senhor. E a sua herança maior foi essa de estar no seio de Abraão. E Abraão aqui na palavra, irmãos, aqui em Lucas, não se refere a Deus de uma forma de expressar, mas se refere realmente a Abraão, porque sendo Abraão o pai da fé, ele certamente que era o primeiro que foi para aquele lugar. Quando o ladrão perguntou ao Senhor Jesus, ou disse para o Senhor Jesus: Mestre, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus respondeu para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Paraíso é lá onde estava Abraão, lá onde estava Moisés, lá onde estava também, ele também foi quando morreu, porque ele esperava e sabia que seria ressuscitado, e Jesus foi e pregou a essas pessoas, e ele disse: eu sou o Messias, eu sou aquele que fez isso. Abraão, fui eu que estava na porta da sua tenda, fui eu que disse para a sua esposa que ela teria um filho. Isaque, fui eu que atendi sua oração. Certamente que Jesus pôde conversar com todos eles. E assim, irmãos, ele cumpriu a palavra que diz que levou cativo o cativeiro. A palavra de Deus afirma desde essa época, todos aqueles que morriam diziam: morriu e foi sepultado, morreu e foi sepultado. Mas a partir deste momento em que Cristo realizou esta vitória, cumpriu cabalmente todo aquilo que era expectativa, porque se Abraão lá estava, se Moisés lá estava, se todo aquele povo lá estava, é porque morreram na esperança e estavam cobertos simbolicamente pelo sangue de touros, pelo sangue de bois, pelo sangue de ovelhas, pelo sangue de bodes, pelo sangue de pássaros que haviam sido sacrificados. Todo esse sangue simbolizando o sangue que Jesus derramaria na cruz do Calvário para a nossa redenção. E eles assim tiveram também a oportunidade
de mesmo naquele estágio e naquela consciência em que eles se encontravam, de crer em Jesus Cristo, e foram levados para o terceiro céu, que é onde se encontram. E para onde hoje, quando morre um servo de Deus, ele não vai mais para aquela situação contingencial, mas ele vai diretamente para o paraíso. E é ali nesse paraíso que nós temos aquela visão daquela grande torcida, daquela grande galeria da fé, que aplaude certamente cada um que ali chega, como as pessoas aplaudem numa festa de formatura, aquela pessoa que é chamada, cujo nome é chamado a comparecer para receber aquele canudo simbólico do seu diploma. Também cada um de nós que ali penetra, recebe o aplauso dessa galeria da fé. E lá eles, na verdade, se encontram. Nós não estamos na dependência de uma missa realizada por um ser humano igual a nós. Não estamos à mercê das obras que nós tenhamos feito aqui na terra, para que por essas obras nós possamos ser salvos. Mas a nossa garantia é o selo do Espírito Santo de Deus, com o qual nós fomos marcados indelevelmente, de forma que não se apaga pelo Santo Espírito da promessa, quando nós cremos no Evangelho, ouvimos e cremos no Evangelho da nossa salvação, conforme Paulo diz no capítulo 1 de Efésios. Essa é a nossa esperança, irmãos. Nós não podemos ser tristes. Esta é palavra de consolo para nós, porque quem está de pé não sabe que momento vai cair morto. Quando nós dormimos, nós não sabemos se vamos acordar. Todo indivíduo que morre no trânsito, que morre dentro do automóvel, houve um momento em que ele fechou a porta e não sabia que aquela era a última vez na vida que ele ia fechar a porta do carro. Quem entra no carro espera em determinado lugar descer e sair e fechar o carro outra vez. Ninguém sabe. A morte não é privilégio de velhos e nem de doentes. A morte vem sobre qualquer um a qualquer instante, em qualquer circunstância. Mas nós cremos na salvação. Nós cremos que, sendo levados, seremos levados para uma situação extremamente gostosa na presença do Senhor. Na palavra tem um versículo que diz: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, porque as suas obras os acompanham. Não é obra para a salvação, irmão, mas é obra para, no momento que nós comparecemos no tribunal de Cristo, nós mostremos com a nossa mão aquilo que fizemos para o Senhor através do nosso corpo. Nosso corpo é falho, é doentio, e às vezes nós usamos o nosso corpo mais para o pecado do que para fazer a obra de Deus. E isso pode vir a ser motivo de vergonha para nós quando comparecermos ao tribunal de Cristo. Mas será motivo de alegria aquilo que nós permitimos que o Espírito Santo de Deus fizesse por nosso intermédio. Por isso, irmãos, nós devemos andar no Espírito, porque a palavra diz que quem anda no Espírito não satisfaz os desejos da carne, não satisfaz as obras da carne. Pois se cremos que Jesus Cristo morreu, nós cremos que Ele morreu e ressuscitou, nós cremos na ressurreição do Senhor. O mundo não crê. O mundo mostra Jesus como sendo apenas um grande profeta. Até mesmo os árabes, os muçulmanos, reconhecem a Jesus como profeta, mas não o reconhecem como Filho de Deus, aquele que nasceu do Espírito Santo e pela intermediação de Maria, como sendo sua mãe. Assim também Deus, mediante Jesus, trará, juntamente em sua companhia, os que dormem, trará em sua companhia. Se eu disser que alguém está fora, que está em outra cidade, mas que ele trará em sua companhia alguma coisa, alguma pessoa, nós entendemos que esse trará significa que ele vai voltar, significa que essa pessoa virá. E é isso que o Senhor Jesus vai fazer. Quando Jesus foi assunto aos céus, quando ele subiu aos céus e foi sendo elevado para os céus, não naquele mesmo corpo que ele viveu, mas no corpo transformado, glorificado, depois da sua ressurreição. Jesus subiu, e quando os discípulos estavam pasmados, olhando assustados, vendo aquele quadro maravilhoso de Jesus se afastando, de lado tinha dois anjos. E os anjos disseram: varões galileus, o que vocês estão olhando para o céu dessa forma?
Por que vocês estão assustados? Esse Jesus, assim como viste subir, estão vendo ele subir, ele vai voltar. E todo olho o verá. Todo olho o verá. Nós temos, irmãos, da parte do Senhor, a garantia da sua volta. Não só a certeza, a paz em relação à nossa própria morte, em relação à morte de nossos parentes, dos nossos amigos, mas nós temos certeza, irmãos, de que, tendo sido levados para o paraíso, nós voltaremos com o Senhor quando Ele estiver vindo na sua volta. No momento em que todo olho verá, também nós seremos vistos em companhia do Senhor. Muitas vezes eu brinco com irmãos, às vezes alguma irmã mais velhinha, algum irmão mais velhinho que esteja no auditório mais próximo de mim, eu costumo às vezes brincar dizendo: irmão, você sabe andar a cavalo? E geralmente a pessoa não sabe. E eu brinco dizendo: então aprende, porque quando nós estivermos voltando, lá no Apocalipse está escrito que ele virá montado num cavalo e nós montados em cavalos brancos. É o exército da paz. Naquele momento cruciante, irmãos, e é exatamente o que nesse mundo já começa a nos mostrar. A agonia, a angústia que vem sobre esse mundo, é porque os homens não ouviram, não acataram a palavra que Jesus Cristo trouxe da parte de Deus. Lá em Deuteronômio, Deus prometeu ao povo, através de Moisés, que enviaria um profeta semelhante a ele, a Moisés, em cuja boca colocaria a sua palavra. E disse Deus: de todo aquele que não der ouvido às minhas palavras, que ele disser em meu nome, disso lhes pedirei conta. Pedir conta é julgar, é avaliar, é cobrar. No Novo Testamento está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem nele crê não será julgado. Quem não crê já está julgado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Deus não vai julgar esse mundo com a presença da igreja. Deus não julgou o mundo do tempo de Noé com a presença de Noé. Noé não foi castigado, mas Deus preveniu, preparou uma arca, e assim Moisés foi Noé foi elevado com sua família acima das águas e ficou livre daquilo que aconteceu embaixo, o dilúvio que acabou com toda aquela geração daquela época, geração cheia de pecado, geração que nunca ouviu a palavra de Deus, nunca cumpriu os desejos de Deus. Assim também, o juízo do Senhor prometido há tanto tempo, ele já começa a se fazer sobre a terra. Os irmãos não pensem que os terremotos vão diminuir, não pensem que os furacões vão diminuir, não pensem que o clima vai melhorar. Isso é a mão de Deus começando a pesar sobre essa geração. Nós estamos vivendo o tempo do fim, porque a palavra garante que essa história, esse período de oportunidade da pregação do Evangelho, ele tem um fim e ele terminará. Mas antes que isso aconteça, antes que descesse o fogo sobre Sodoma e Gomorra, Deus tirou de lá o Ló. E quem tirou foi o próprio Deus. Não foi Abraão que mandou meia dúzia de homens ir lá buscá-lo, ou 20 homens, ou 100 homens buscá-lo. Foram 2 anjos do Senhor que foram buscar Ló. Assim também a palavra garante que os anjos do Senhor trarão a sua igreja. E aqueles que estiverem mortos, aqueles que morreram, Paulo não quer que os irmãos de Tessalônica, nem nós atualmente, nós que aqui estamos, temos preocupação com a morte e com aqueles que já morreram. Pois se cremos que Jesus Cristo ressuscitou, morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, tem mais, é o que Paulo vai dizer, tem mais, não é só isso com relação aos que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, não era a palavra de Paulo, é o Senhor que mostrou isso para Paulo, e ele está transmitindo aquilo que recebeu de Deus.
Ora, ainda vos declaramos por parte do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Significa, irmãos, que aqueles que morreram em Cristo não ficaram para trás, não estão para lá. Nós não vamos lá todo dia de finados, ir lá no cemitério, ver aqueles túmulos daqueles que ficaram para trás. E nós prosseguimos na direção do futuro. Eles ficaram no passado, nós fomos para o futuro. Não, irmãos, de maneira alguma nós estamos na frente. Nós não precederemos, nós não vamos chegar primeiro. Na verdade, Paulo vai dizer exatamente o que vai acontecer. Nós, os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, então uma ordem vai ser dada em determinado momento. Ouvida a voz do arcanjo, o arcanjo vai cumprir a ordem e vai dizer algo para todos ouvirem. Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, uma trombeta vai tocar. É um momento solene no tempo de Deus com os homens. É um momento muito sério. Ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Porque, irmãos, a ressurreição se fará de todos que já morreram, uns primeiro. E lá no Apocalipse está escrito: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não terá poder a segunda morte, porque se nós tememos uma morte atual, próxima desse corpo, muito mais teríamos que temer a morte espiritual, que é a separação eterna de Deus para o inferno, que foi feito para o diabo e seus anjos. Mas, irmãos, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E o verso 18: consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Irmãos, em seguida ao arrebatamento da igreja e o ajuntamento de todos os santos, aqueles que morreram ressuscitando e encontrando-se com Jesus ao mesmo tempo, simultaneamente com o arrebatamento da igreja, nós vamos nos encontrar com o esposo, nós vamos encontrar com Jesus. E a Bíblia nos fala de um período de 7 anos em que nós estaremos com Ele. A Bíblia chama esse período de as bodas, o casamento do Cordeiro. Esse casamento é Jesus com a igreja. E Ele não se casa para separar, nunca mais. Por isso que a palavra de Paulo diz assim: e estaremos para sempre com Ele, nunca mais. Nós estaremos por um minuto separados do esposo, do amado de Jesus Cristo. Nós somos a igreja, sua esposa. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Irmãos, sejam essas palavras para o nosso consolo. E na medida que o Senhor nos der oportunidade, nós queremos continuar abordando temas correlacionados com a vinda do Senhor, com os tempos que nós estamos presentes, porque nós achamos que agora é hora de nós consolarmos o nosso povo. É hora de nós estarmos consolados para podermos consolar. E que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos guarde, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, bendito seja o Teu nome, ó Deus. Nós te agradecemos por essas palavras de consolo que estão na Tua palavra, Senhor. E te louvamos, ó Deus, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Bendito seja o Teu nome, Pai. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, porque naquele momento, na cruz do Calvário, quando Jesus disse: tenho sede, e alguém molhou uma esponja em vinagre, colocou-a no caniço e colocou nos lábios do Senhor Jesus, Jesus pronunciou as suas últimas palavras: está tudo consumado. Nós te bendizemos, ó Pai,
porque a nossa salvação está consumada, terminada, completa, feita, realizada, garantida, Senhor, pelo Teu Espírito e não pela nossa própria capacidade. Glória ao Teu nome, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor Deus, do Teu povo. Bendito seja o Teu santo nome, ó Deus. Nós entregamos a Ti as nossas vidas, ó Pai, e Te pedimos, ó Deus, que não haja preocupação nossa proveniente das coisas corriqueiras desse mundo, ó Pai, mas que o nosso consolo seja esse, de saber, ó Pai, que o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Bendito seja o Teu nome, em nome de Jesus, Pai Santo. Amém. Vamos dar oportunidade aos irmãos que querem ofertar, que querem trazer dízimos ou ofertas ao Senhor, porque isso também é culto nosso. Quando nós ofertamos, nós estamos dando para a obra de Deus o nosso apoio. E nós cremos também que podemos dar, porque o Senhor não permitirá que a nossa oferta faça falta. Antes, pelo contrário,